Oi gente, eu sou o Animes mais uma vez fazendo um vídeo e dessa vez o vídeo que eu tô com vocês é sobre Sword Art. Bom, Sword Art já apareceu aqui no canal, na verdade faz um tempo que eu não faço vídeo sobre Sword Art. Ele é um light novel escrito por Reiki Kawahara e ilustrado por Abek. Sua editora é a ASCII Media-Works, o seu público-alvo é o Shounen. Bom, vamos começar aqui falando sobre o anime. Deixem um like, adicionem seus favoritos. Provavelmente eu vou fazer um vídeo sobre a segunda temporada. Farei um vídeo sobre alguns filmes que eu vou citar aqui. Então vamos lá. Esse vídeo aqui vai se tratar sobre a primeira temporada de Sword Art. Quem quiser assistir, pode assistir pelo Netflix, que é bem melhor do que você assistir pelo site de anime. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir a fanpage, dar um like no vídeo, adicionar os favoritos. Ter inscrito no canal, ativar o sininho para poder receber os vídeos do canal. Beleza? Vamos lá. A primeira temporada foi lançada em 2012. Durante o período de 7 de julho até dezembro, tendo 25 episódios em seu total. Sword Art teve suas adaptações em mangá como Sword Art Progressive, tendo 4 volumes, e teve um filme chamado Sword Art Extra Edition. Foi também produzido pela Aon Pictures e seu lançamento foi no último dia de 2013. Sword Art é um verdadeiro sucesso no Japão e aqui no Brasil também. Tem várias páginas aqui no Brasil sobre Sword Art, os fãs mesmos brasileiros, muitas delas com muitas curtidas e com bastante engajamento. Só no Japão, para vocês terem ideia, vendeu cerca de 19 milhões de cópias. E é um dos grandes sucessos dessa época, junto a Shingeki no Kyojin e a outros mangás que viraram anime e que fizeram tanto sucesso tanto no Brasil como no Japão, como nos Estados Unidos. Além de jogos que foram lançados carregando o nome do anime, como por exemplo o Sword Art Infinite Moment, ou Hollow Fragment, ou Code Register, Hollow Realization, além de outros. É estranho porque quando a gente fala sobre um jogo de Sword Art e você conhece a história de Sword Art, você fica meio embolado, porque você vai jogar um jogo que na verdade é de um anime e o anime conta a história de um jogo. Dá uma embolação do caralho, dá um bug no cérebro. O Infinite Moment foi lançado para PSP, ele não parecia ser de jogo aberto, ele era bem no estilo MMORPG ou mesmo RPG. Basicamente havia momentos do anime acontecendo e na hora das lutas você escolhia o golpe que usaria. O anime como um todo, no Japão, ele passou em TVs pra caralho. Ele passou na GTV, na TVS, na TVA, na RKB, na HBC, na MBS, na ATX e na Tokyo MX. Além da CTC Best Rose, TVK e blá blá blá. É tanta coisa. Bom, agora que já falamos sobre algumas coisas básicas do anime e o seu sucesso como mangá e seus jogos, vamos direto para a história do anime. O anime se passa em um futuro onde eles estão em 2022. É engraçado que sempre quando temos séries sobre o futuro, elas sempre são exageradas ou estranhas e nunca acontece aquilo que tá na série. Como os The Jetsons, que era uma série dos anos 80 e era cheio de carros voadores, pequenas naves e o cacete A4. É engraçado que eu tô esperando até agora meu carro voador. O que não ia adiantar de porra nenhuma porque eu não sei dirigir, foda-se. O anime se passa em um lançamento de um jogo chamado Sword Art, que significa Arte da Espada, que ele é, no universo do Sword Art, um BRMMORPG. MMORPG é a sigla para Multi-Maximally Online Role Playing Game. Seria um jogo de vários personagens conectados. E o VR seria realidade virtual. Basicamente eles jogariam um jogo onde eles usariam um equipamento chamado Nevergear, onde seria conectado à sua mente, fazendo reproduzir aquilo que está no jogo. Eles se conectariam e se sentiriam dentro do jogo literalmente. Esse equipamento da realidade virtual já existe, claro que não totalmente do jeito Sword Art. Quem sabe talvez em 2022. Vários jogadores compraram o jogo e estavam animados para jogarem. Alguns já jogaram esse jogo como os beta testers que testaram o jogo. Beta tester, lógico. E um deles é o protagonista. O porém é que quando eles testaram sair, eles não conseguiram. O jogo não tinha a opção de sair. E por fim, eles descobriram que o Deus, naquele mundo que era o criador do jogo, os colocaram em um jogo de sobrevivência que teria 100 níveis e eles morressem uma vez, o equipamento do Nevergear iria jogar uma frequência de micro-ondas e destruiria seu cérebro. Uau! Traduzindo, se seu HP chegar no final, você se fudeu, você morreu. Basicamente, isso aconteceu depois do lançamento do jogo, ou seja, não aconteceu com os beta testers, eles estavam conseguindo fazer isso. No começo eles acharam que era um erro, todo mundo que estava jogando, que comprou o jogo, mas na verdade não era. Esse é o enredo raiz de Sword Art. Vamos aos respectivos personagens. Eu não me lembro muito bem se o Sword Art era um jogo comprado ou simplesmente ele era online, você não precisava comprar. Mas eu acho que isso não importa. Kirito, ele é o protagonista, o nome verdadeiro dele não é Kirito, mas ninguém liga, esse é o nome dele no jogo e todo mundo chama de Kirito, então vou continuar chamando de Kirito. Ele é um beta tester, é um garoto que é excelente em jogos, tem um desenvolvimento no jogo muito alto e ele possui cabelos pretos, casaco escuro e uma espada. Depois ele vai possuir mais uma espada, mas isso é mais pra frente.
Asuna é uma garota que conhece o Kirito no episódio 2 ou 3, que acaba se aproximando dele. Ela sempre foi individualista, assim como o Kirito, porém ela era mais introspectiva que o mesmo. Ela tem cabelos castanhos claros, parece mais laranja algumas vezes e tem uma habilidade excepcional com a sua espada. Klein, ou Klein, ele é um cara que conheceu o Kirito no jogo, no primeiro episódio. Ele é mais velho que ele, mora sozinho e não é tão habilidoso quanto o protagonista. Ele é engraçado, desengolçado e que forma grupos muito facilmente devido a ser mais extrovertido, a ser um cara mais amigável, digamos assim. Sugura Kirigaya é a princípio a irmã de Kirito, que depois é descoberto que na verdade ela não é exatamente a irmã dele, mas isso deixa pra lá. Ela é bonita, é extrovertida e pratica artes com espada desde pequena. Se eu não me engano, o nome é Kendo. Lisbeth. Ela é uma ferreira em Sword Art que, assim como vários personagens, vão sentir uma quedinha pelo Kirito. Tá bom, quedinha não. É uma cascata, é um tropeço seguido por fratura exposta pelo moleque. O Kirito poderia estar pegando todo mundo. É impressionante, dá raiva, velho. O filho da puta, ele pode pegar qualquer pessoa e ele só fica dando corda pra uma, mas enfim. Lisbeth tem cabelos rosas, é um pouco mais estressada que Asuna e sempre briga com Kirito. Sachi. Ela é a amiga de Kirito e não acredito que ela fosse apaixonada pelo Kirito. Na verdade, o relacionamento dos dois é mais de irmão. Kirito vê ela como uma irmã indefesa que precisa de ajuda. Ela tem muito medo do game, de morrer. É claro, né? Acho que é a mais sensata dentre eles. E vê no Kirito uma ajuda, vê nele uma pessoa legal que pode falar sobre suas coisas, sobre suas angústias, sobre seus problemas. Ela é da guilda que o Kirito também é. Eiji, ou Eiji, é um comerciante do jogo. Ele praticamente não participa de lutas. Eu só vi ele lutando, acho que uma vez durante a primeira temporada toda. Ele é simpático, forte e bastante sereno. Isso eu acho ruim, e depois eu vou falar, que é sobre a participação de alguns personagens na série. Yui, ela na verdade é um programa, isto é, um tipo de NPC do jogo. Na verdade, ela é um servidor do jogo, se eu não me engano, que tem acesso a várias coisas, mas que acabou desenvolvendo emoções artificiais que no anime parecem reais. Silica, ou Silica, não sei. Ela tem uma personalidade muito semelhante com a da Sachi, porém ela é mais extrovertida e faz mais sucesso com os garotos. Porém, ela luta mais do que a Sachi também. Ela não é tão medrosa, mas a base é parecida no sentido de que Kirito vê as duas da mesma maneira, sabe? Como uma irmã mais nova. Esses são um dos personagens principais da primeira temporada, então vamos agora para a análise, já que falamos sobre a maioria dos personagens, pelo menos os principais. Vamos direto. Bom, vamos primeiramente falar sobre os personagens, analisando basicamente cada um. Particularmente o Kirito é um personagem bom em personalidade. E por que disso? Ele é um personagem que consegue suprir as necessidades de um protagonista. Ou seja, ele é forte, ele é inteligente, consegue ter um temperamento bem humanizado, tem momentos serenos e momentos de fúria, ele consegue passar os sentimentos que ele sente na hora, ou seja, você consegue ver que não é algo artificial, ele passa os sentimentos de tristeza, de felicidade, de raiva, e isso é bom. Porém, o Kirito, ele é um personagem muito, como é que eu posso dizer, vou dizer com uma gíria, né? Mamãe passou açúcar em mim, saca? Ele é o filho da puta que todos os garotos querem pegar, e ademais, ele é forte pra caralho. O desenvolvimento de Kirito é estrondoso na primeira temporada. Na primeira temporada, só pra vocês terem ideia, ele só perdeu 2 batalhas. Uma contra o chefe de uma guilda de Sword Art e o outro foi no último andar do outro jogo. Tirando isso, o cara lutava com 60 caras e vencia. E é o estilo de personagem overpower, o que é um pouco chato pra mim. Eu gosto de ver a construção da força do personagem de maneira gradual. Não significa que eu quero um personagem pateta como, sei lá, o do Black Clover ou desses animes. Eu gosto que o personagem tenha uma personalidade bem sólida. Isto é, não fica se alterando durante muitos episódios, exceto quando realmente a cena exige um momento de temperamento mais elevado. Isso o Kirito faz bem. O problema é que, como um todo, não só o personagem Kirito, o anime ele não é de desenvolvimentismo. Ou seja, ele é um anime que basicamente ele não mostra o desenvolvimento dos personagens. A Asuna é uma personagem que eu não desgosto, mas ela foi vendida no começo como bem introspectiva e quieta, o que depois mudou totalmente. Não só em relação ao Kirito, na verdade em relação a todo mundo. O relacionamento entre eles, em suma, um relacionamento que se construiu bem. As emoções e toda a atmosfera do anime conseguiram propiciar esse sentimento deles, que teve um
muitos pulos de gato. Como, por exemplo, quando eles se conheceram, ele conseguiu fazer com que ela confiasse nele. Beleza, até aí ok. O porém é que depois, no outro episódio que a Asuna apareceu, ela já tava numa guilda, ou seja, foda-se a história dela, ninguém mostra nada sobre a Asuna. Na segunda vez que eles se encontraram, você percebia que eles já tinham bem mais intimidade, parecia que deram uns pulos na história, e foi exatamente o que eles fizeram, que faltava só aquele ponto de vai lá, filho, pega ela logo. Então houve um certo pulo, digamos assim, sobre o desenvolvimento do relacionamento deles, mas nada exagerado, e isso também não é só com o relacionamento deles, mas depois o sentimento entre os dois foi bem conduzido, com episódios solidificando esse casal e transparecendo, estabelecendo um vínculo tanto para quem assiste quanto para os personagens. Os personagens como Clan e Eiji foram muito mal explorados, foi o que eu disse agora há pouco. É tão voltado pro Kirito que acaba perdendo muita chance de mostrar outros personagens, sabe? Isso é um defeito muito ruim do anime. As demais garotas eu acho legal, embora eu acho a Sasha e a Silika muito caricatas. Eu gosto das personagens, não acho elas ruins, mas elas são um pouco caricatas. Lisbeth é uma personagem que eu gostei de cara, e não é só porque ela é gostosa, até porque Sword Art tem mulher gostosa pra caralho, é o que não falta em Sword Art, inclusive eu vou falar sobre isso. Ela realmente é uma personagem com um temperamento interessante, embora um pouco caricato. Já a irmã ou prima de Kirito, ela é uma personagem que eu achei ser construída mal. Achei muita filha da putagem eles colocarem ela ter uma certa quedinha pelo Kirito, sabe? Chega a ser até um pouco incestuoso, mesmo eles não sendo irmãos. Sorte que ele não é o Kazugano Haruka da vida, senão ela tava fodida. Em relação ao jogo como um todo e como foi conduzido a temporada, pois bem, o jogo em si é bem legal, eles trazem um negócio do MMOR de verdade, o MMORPG, é interessante, é bem feito, os chefes, os boss dos andares são realmente fodas, você olha e fala, caralho, esse boss é foda. Do primeiro andar você vê que o cara é bem forte, e isso é muito maneiro, porque tem que reunir um monte de gente para derrotar um boss só. E isso é uma característica muito presente em MMORPGs, que geralmente você se une a guildas, você se une a equipes para poder lutar contra um boss, para passar de uma fase, para passar de um inimigo muito forte, até aí beleza. E a gente ficava pensando, porra, imagina no nível 20, 40, 60, ou até mesmo o último nível. Só que o anime deixa bem claro que está longe de se tornar algo que mostra o desenvolvimento dos personagens. A gente até espera isso, mas não é exatamente isso que acontece. Vamos fazer um raciocínio lógico rápido. Um jogo com 100 andares, obviamente eles não vão colocar 100 episódios, né? Até porque ficaria chato e enfraqueceria o engajamento. Então imaginamos que eles diminuam para metade, 50 andares, que irão aparecer. Só que vai colocar em episódios, eles vão ter que pular níveis para contar histórias alternativas. Então o anime ficaria, sei lá, com metade de 50, digamos. Ele ficaria com uns 27 a 30 episódios. Pois bem, o anime tem 25 episódios. Até aí tudo bem, a lógica é mais ou menos essa. Mas vocês lembram quais níveis foram abordados? Ou mesmo quantos você viu eles passando? Não, né? Ajudando vocês, eu entendo que não dê pra fazer isso. Agora, o modo como eles pularam o desenvolvimento do jogo é escroto pra caralho. Kirito, de um episódio para o outro, pulou cerca de 20 a 30 levels. No episódio 4 ele já estava no nível 78, sério, 78. No episódio da missão, apareceu que já tinha se passado 6 meses desde a morte de alguém de uma guilda. O que nos leva a crer que já faz mais de meio ano desde o primeiro episódio ao quinto. Então a crítica é mais a não evolução brusca do Kirito, mas sim como o anime dá um salto no tempo muito alto. Aliás, os 25 episódios, se eu não me engano, na metade ou... se eu não me engano, no episódio 13, 14, o jogo terminou e eles foram para outro jogo. Eu não vou contar o que acontece, relaxa. Mas, cara, primeiro, é um desperdício e preguiça de criação do caralho. Segundo, eles colocaram um jogo bem inferior. Inclusive o anime criou-se uma onda de procura princesa, sabe? No estilo maior Super Mario, que você tem que encontrar alguém. O que não explorou o novo jogo, eles entraram e além disso enfraqueceu a minha vontade de terminar a temporada. Até porque os personagens de Sword Art não estavam lá, a maioria deles. A história como um todo foi desenvolvida para o Kirito encontrar alguém, o Kirito salvar alguém. E isso cagou a história, porque eu não vou nem falar do vilão por enquanto. A história como um todo do anime, a história inicial, ela é boa. Ela trabalha bem com a atmosfera, inclusive é um dos pontos mais fortes do anime, porque eles trabalham muito bem com romance, como eles colocam as cenas emocionais de drama, são muito bem feitas. As lutas também, você sente a atmosfera
mudando, eles dão ênfase nas coisas, e é muito interessante que aquilo transparece, aquele sentimento dos personagens, das lutas. Eles conseguem fazer esse jogo de atmosfera muito bem feito. Além disso, o humor do anime tem seu toque legal. Embora a atmosfera, mesmo nas partes mais alegres, não tem tantas piadas, o anime possui um lado eti relinchante. As meninas só faltam dar pro Kirito na rua. Sem falar nos focos muito estranhos que eles dão nas personagens. Todas as personagens em Sword Art são lindas. Então tem-se esse apelo de uma maneira incisiva, que é em certos pontos, não em todo momento, mas é nítido. Não chega a ser um DXD da vida, mas dá pra você notar que aquilo ali é um desenvolvimentismo por eti. As cenas de ação são excelentes, elas são muito bem feitas, principalmente no Sword Art, no jogo Sword Art, porque eles vão para outro jogo. No outro jogo eu tenho uns adendos a fazer na hora da animação. Mas as lutas como um todo são muito boas, o anime ele é bem completo nessas coisas, porque ao mesmo tempo que nas lutas ele se comporta como um verdadeiro shonen, nos momentos de humor e de drama eles também trabalham de maneira excelente, a desenvoltura é boa. O último vilão da temporada é verdadeiramente um cu, ele é horrível e o pulo que eles fizeram em Sal é ridículo. A animação é muito boa, os cenários são de uma qualidade de animação incrível, as cenas são excelentes, todas bem construídas, muito difícil você ver um erro na animação, existe qualidade nas roupas, no cabelo, é realmente uma animação boa. O porém é que eu não sei o que aconteceu, mas parece que quando eles foram pro outro jogo, ou seja, lá pra metade do anime, além do tema das fadas, daquele outro jogo que, em minha concepção, é bem fraco, as lutas e a animação caíram de nível. Eu não entendo. Vejam, a luta do Kirito voando. Que porra foi aquela, cara? Olha uns frames, pausem toda hora que vocês forem assistir a luta deles voando. É uma merda. Eu não sei se foi a dificuldade na hora de animar no ar, se bem que... não, cara. Mesmo eles voando como fadas ou no chão, a animação caiu de nível. É muito nítido isso. A trilha sonora de Sword Art é incrível. Ela é muito boa, tanto as músicas de abertura quanto as músicas durante a temporada. As tristes, as de momento de ação, todas são muito boas e elas auxiliam e transmitem o sentimento da cena de maneira muito boa, ajudando em si a atmosfera como um todo. A trilha sonora do Sword Art é uma das coisas incríveis, assim como também a mudança de atmosfera que é muito bem feita e as lutas. Por fim, em minha consideração, é um anime que trabalha muito bem com a sua atmosfera e suas cenas, tanto de ação quanto as cenas tristes. Porém, ele teve uma grande queda e preguiça de roteiro no que se refere à segunda parte da temporada. Além de dar muito foco no personagem Kirito e no relacionamento entre ele e Asuna. Não que o relacionamento dele seja ruim, mas atrapalhou e muito a presença de outros personagens que poderia ter sido muito boa para aparecer todos os personagens, e também atrapalhou muito o anime na desenvoltura, que poderia ter sido muito bom de ponta a ponta. No caso, só foi bom até o episódio 13 e 14, depois começou a ficar cagado. A parte dramática também foi perdida bastante no segundo jogo. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu me esqueci, se eu me equivoquei em alguma questão, pode deixar nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo, até o próximo vídeo e tchau!